Olá, maravilhas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um Pod Maravilha. Hoje eu estou aqui num cenário novo. Quero agradecer o espaço a Unique Smile, que é uma clínica dentária situada numa zona de Lisboa, para melhor atender vocês. Se você tem medo de dentista, venha conhecer a Cristiana Marques, que eu tenho certeza que você perde esse medo. Inclusive, as crianças têm um espaço maravilhoso para as crianças aqui. E hoje eu estou aqui com uma advogada, com a doutora Maria Ana. Se eu falar Mariana, gente, não esquenta. Eu vou ler o currículo dessa mulher maravilhosa daqui a pouco, depois das vinhetas. Roda aí. Como eu disse, eu estou aqui com a Maria Ana Azevedo. Ela tem 38 anos, nasceu em Lisboa, é lisboeta, e ela é leonina. Fiz questão de frisar aí que ela é leonina. Ela é coach integral sistêmico, ela é trainer em PNL, advogada, mestre em direito penal e autora de artigos jornalísticos e científicos em direito. E a minha conexão com ela, gente, foi assim, fatal, né, Mariana? É mesmo. No intervalo daquela formação, qualquer coisa, começámos logo a falar. Nossa, foi coisa assim, como se a gente já se conhecesse há muitos anos, né? Muito tempo. Primeiramente, quero te agradecer. Obrigada, eu também, Janaína. Obrigada por estar aqui, por poder trazer aqui um pouquinho dessa mensagem que está no nosso coração, né? Está tanto no meu como no dela, gente. Vocês vão ver, assim, vocês vão adorar. Como eu falei, ela é advogada e eu queria que você contasse um pouquinho, Mariana, da sua trajetória, inclusive como que você começou a escrever artigos científicos de direito. Científicos e jornalísticos. Sim, científicos e jornalísticos de direito. Eu sou advogada, formei-me na Universidade Clássica, na Faculdade de Direito de Lisboa. Eu tirei o curso de Direito e sempre tive em vista a carreira académica. Entretanto, depois da licenciatura, fiz uma pós-graduação em Direito Comercial e foi essa pós-graduação que foi objeto de publicação numa revista científica. Portanto, esse é um dos tais artigos científicos que eu tenho publicado. Fiz também o mestrado científico em Direito Penal e a minha tese também foi objeto de publicação numa revista científica em Direito, por convite. E de repente uma circunstância pessoal minha fez-me inverter aqui este meu percurso, este meu trajeto. Não é como nós costumamos dizer, às vezes nós temos metas, mas os planos são Deus. E então foi isso que sucedeu comigo. Eu perdi meu pai há 5 anos de repente. E nessa altura eu estava em transição para o doutoramento, já estava a pensar nisso. E esse acontecimento fez-me inverter a minha rota e foi aí que eu comecei a mergulhar no desenvolvimento pessoal. E comecei por estudar por mim, por curiosidade, e só há sensivelmente 1 ano e meio comecei a fazer as formações certificadas do coaching, PNL, também tenho terapia EFT, e fiz agora o coaching integral sistémico. E pronto, e tenho estado, portanto, sempre em contacto com a área do desenvolvimento pessoal e do direito também, que não larguei, não é? Portanto, são as minhas duas paixões, como eu costumo dizer. Sempre foram desde sempre, mas, como eu também digo, eu escolhi o direito, mas o desenvolvimento pessoal, a espiritualidade escolheu-me. E portanto eu estou nas duas áreas e adoro, de paixão, tanto uma como outra. Pois, e quando a gente se encontrou foi mais ou menos assim, né? Esse tema você falou assim, não, isso não é normal, não é por acaso, né? Nada é por acaso. Depois nós começamos a falar de assuntos de interesse às duas. Foi mágico. E pelo menos todas que passaram por aqui, e até eu mesma, quando procurei o desenvolvimento humano, ou desenvolvimento pessoal, como você diz, foi mais pra gente, para autoconhecimento, né? E acaba que muitas usam para ajudar outras pessoas.
E o que me chamou muita atenção, gente, é que ela, por ela ser advogada em Portugal, ela, quando vai escrever os artigos, que no caso é para a coluna Sapo, vocês podem lá procurar, que vai estar lá, ela... e vou deixar o seu Instagram também, para quem quiser ver, tem algumas publicações lá também. Ela busca muitas informações na Constituição brasileira, né? Conta um pouquinho pra gente isso. Você busca informações lá na Constituição brasileira. É importante falar porque, sabe aquela história que a gente não dá valor pro que a gente tem? Sim. E aqui em Portugal eu escuto bastante, porque o Brasil é mais desenvolvido em algumas coisas e tal, e eu fico super orgulhosa, né? Mas quem tá lá não tem essa noção, acha que tudo de fora é melhor. Que é melhor. Mas em determinados temas, nomeadamente nesta questão de direito de família, há muita legislação de direito de família que, do meu ponto de vista, no Brasil está muito mais evoluído do que Portugal. Nomeadamente a questão da violência doméstica, não é? Vocês têm uma lei específica que é a Lei da Maria da Penha. Outro assunto também é a questão da alienação parental. Vocês têm uma lei específica da alienação parental. Aqui em Portugal ainda nos debatemos para que a alienação parental fique incluída no crime de violência doméstica, por se tratar de violência psicológica, não é? Portanto, há questões que vocês já têm muito melhor regulamentadas e, do meu ponto de vista, para melhor do que cá em Portugal. Vamos falar um pouquinho sobre violência doméstica, né? Que é a violência contra a mulher. Aí tem homem que vai falar assim, não, mas tem homem que sofre violência doméstica. Meu marido até gosta de brincar, né? Os homens sempre falam isso, quando ouvem este tema, não, a mãe também sofre. Sim. Eu acredito até que sofram, né? Mas é minoria, né? Vou falar a verdade, é minoria. E é um tema muito sério, a gente está brincando, mas estamos a brincar, mas é um tema muito sério, onde mulheres ficam presas em situações de abuso, né? E ela vai falar sobre vários abusos, porque o abuso não é só o físico, né, Mariana? A gente estava até trocando uma ideia sobre isso, não é só o abuso físico, existem vários tipos de abusos, e a mulher, por N motivos, ela não consegue sair, né? E eu trouxe aqui esse tema, é um tema difícil de falar, mas é um tema necessário para que as mulheres consigam despertar e buscar ajuda. Infelizmente, em Portugal, Mariana, não tem muita... como vou explicar? As mulheres não têm tanto apoio para sair de uma situação dessa, né? Na verdade, como você falou e bem, são vários os motivos que prende uma mulher a uma relação tóxica deste género, uma relação violenta, não é? Pode ser por fragilidade, baixa autoestima, pode ser por vergonha, pode ser por medo de represálias, por medo da reação do marido, pode ser também por questões de dependência financeira, portanto, são vários os motivos. Dependência emocional também. Sim, exatamente, portanto, são vários os motivos que podem levar a que a mulher não consiga sair dessa relação. Sim. E a lei, como que a lei protege? Porque assim, a mulher no Brasil, né, ela busca, existe a Delegacia da Mulher no Brasil, né, e existe a Lei Maria da Penha. Costumamos, nós, brasileiras, dizer que a lei não vale nada, porque ela tem muitas falhas. Mas, vendo a realidade de Portugal, eu vejo que nós estamos meio caminho andados. A lei precisa ser revista, precisa ser incluídas outras questões na lei? Precisa. Mas, por exemplo, se hoje uma mulher sofre uma agressão do marido e uma mulher, a brasileira que eu estou dizendo, né, vai à delegacia e da parte do marido, né, que é o boletim de ocorrência que fala a denúncia. Dentro da Lei Maria da Penha, este homem, este marido, ele tem que sair da casa e ele também não pode X metros de distância. Sim, a proibição de contato, não pode estar no mesmo ficar longe da mulher da residência por X metros, também. Exatamente. Coisa, nem no mesmo, imagina, se ela entrar no mercado e ele tiver ele tem que sair, porque ele não pode estar no mesmo ambiente que ela. Em Portugal, como que funciona? Como você disse e muito bem,
a lei pode não ser suficiente, não é? A lei pode não ser, pode não bastar para que de facto haja efetividade na sua aplicação, mas começa-se por aí, tem que sempre começar pela lei. Portanto, esse argumento de que, mesmo que esteja escrito na lei, não vale nada e não é efetivo, mas tem que se começar por algum lado, e esse lado é a lei. Sim, não existe uma específica, né, para proteger as mulheres da violência doméstica, mas existe não existe, por exemplo, a lei da Maria da Penha é uma lei de violência de género, de proteção da mulher no contexto de violência familiar. Em Portugal não existe assim uma lei específica de violência de género contra a mulher. Há o crime de violência doméstica do artigo 152 do Código Penal, que abrange a mulher, o homem, pais, filhos, quer dizer, há um leque alargado de vítimas que são subsumíveis ao artigo 152. Pode ser a mulher, o homem, pais, filhos, pessoas particularmente indefesas, em razão da idade, deficiência, gravidez. Percebe? Agora, um crime de violência de género contra a mulher, como vocês têm, não temos. Ok. E hoje, como que procede a lei? Imagina, se uma mulher, né? Imagina, eu sou violentada, eu procuro a PSP? Você pode procurar um advogado, a PSP, tem que procurar uma autoridade para fazer a denúncia, ou então a denúncia é feita através de advogado. Ok. Mas aqui é importante dizer, isto aqui, a violência doméstica é um crime público, ou seja, nem sequer depende de queixa por parte da vítima, basta que as autoridades tenham conhecimento do crime. E esse conhecimento pode-se dar através, pode ser outra pessoa qualquer a fazer a denúncia, pode ser um amigo, um familiar. No Brasil também. No Brasil também. Só que aí tá. A mulher pode dizer que não. Pode dizer que não quer seguir com aquela denúncia. Aqui também. No Brasil a mulher pode dizer que não quer seguir? Sim. Mas aqui não. Aqui, sendo crime público, chegando ao conhecimento das autoridades, não admite desistência. Não admite desistência por parte da vítima. Porque repare, nem há nada para desistir porque não há queixa, a denúncia. Só se pode desistir da queixa, da denúncia não. Ah, ok. Então eu posso também estar fazendo confusão. Eu não sou advogado, mas se algum advogado aí pode deixar aí explicando pra gente, né? Não pode, não há desistência nem sequer a queixa. Sendo denúncia, oficiosamente o Ministério Público prossegue. Ok. Pode ser que seja assim no Brasil então. Porque ela mesma, existem vários casos da mulher que vai lá, faz a denúncia, né? Pra gente, queixa e denúncia é a mesma coisa, eu acho. E vai lá, denuncia o marido, abre um boletim de ocorrência, como a gente chama. Ela pode voltar atrás e fechar e desistir de seguir e voltar para a vida. Ela vive com o marido. Pronto, aqui não. Aqui nos crimes públicos não, a vítima não pode desistir do procedimento criminal. Não pode. Ficou confuso para mim um pouco. Quando você diz o crime público, é a mulher, um vizinho, por exemplo, denunciando. Por exemplo, sim. Crime público significa que não depende de queixa da vítima. Portanto, a mulher não pode fazer a denúncia, mas não é necessário, basta que as autoridades tomem conhecimento dos factos para promover oficiosamente o processo. Porque isto sucede devido à gravidade do crime. Quando os crimes são mais graves, entende o legislador que não se deve fazer depender o procedimento dos autos criminais da apresentação de queixa, em razão da gravidade do ilícito. Agora, por exemplo, quando falamos de furtos, de injúrias, isso aí depende de queixa. E o lesado, se quiser desistir, chega lá, desiste da queixa e está tudo bem. Agora, em crimes como homicídios, nestes casos também de violência doméstica, portanto, tudo o que seja de valores jurídicos mais elevados, não pode, a vítima não pode desistir ou fazer extinguir o procedimento criminal. O que te motivou a escrever sobre violência doméstica? Foi como advogada, como mulher, como estudiosa do comportamento humano? Foi tudo um pouco. Eu achei e acho que há temas sociais
fraturantes e que ainda são tabu, ainda que pouca gente fala. E já que me foi dada a oportunidade de falar e de escrever sobre aquilo que eu queria, então eu decidi tocar na ferida, em algumas feridas, e falar, porque certamente é um tema que interessa muitas mulheres, muitos homens também, não é? E neste caso muitas pessoas que se tenham visto em situações de violência familiar, não é? Sim. O Brasil é visto, né, como um país de homens machistas, de homens violentos. Você vê o Brasil também dessa forma? Como que você vê os dois países? Eu queria que você fizesse um balanço assim, dos dois países. Você acha que, de fato, o Brasil realmente existem mais violências? É como você falou e bem, não é? Isto fruto do patriarcado, da cultura machista, da dominância do homem, não é? Que existe tanto em Portugal e no Brasil, neste caso, estamos a falar destes dois países. Portanto, é natural que a violência contra a mulher seja uma realidade maioritária. Sim, eu penso que parece que no Brasil tem mais, porque primeiro que é um país maior, né? Um país muito grande, então lógico que a quantidade vai ser maior, e é um país que expõe muito a realidade através dos jornais que passam aqui. Porque o jornal que passa aqui é um jornal policial, ou seja, só tem esse tipo de matéria, né? E outras violências, então parece que é mais. Mas quando eu cheguei em Portugal, eu até me assustei, porque a gente não vê as notícias no Brasil de Portugal. São raras as notícias. Só que no dia a dia, se você está vendo ali o jornal do almoço, por exemplo, do horário de almoço, você vê que também existem violências domésticas e até crimes, né, feminicídios, que chega à morte da mulher. Então, acho que vai um pouco por aí, né, do país ser mais reservado, não expor tanto a sua realidade como o Brasil faz, e também pelo tamanho, né, Sim. Eu concordo em absoluto. Acho que a essência é muito parecido, são países com muitas semelhanças. A questão é que no Brasil é tudo mais exposto, tudo mais declarado, enquanto que em Portugal não. Bem, agora nós vamos falar, gente, dos nossos planos para Portugal. Quem somos nós na fila do pão? Estou aqui do lado de uma advogada e eu sou uma Neres imigrante. Maravilhosa mentora de mulher, essa mulher maravilha. E o que nós queremos? Nós queremos unir forças, né? Um dos motivos da Mariana estar aqui no podcast é que nós queremos unir forças com você, mulher, que está aqui em Portugal. Eu vou deixar você falar um pouquinho, mas de forma... Não, mas você está falando muito bem, fala. Fala que você que isso também é uma luta tua, não é? E esta foi uma das conexões que nós sentimos. Muito forte. De termos preocupações sociais idênticas, não é? Em alguns dos temas, e este é um deles, e por isso, continua, estás a falar muito bem. É assim, nós sabemos que existe a lei que protege de forma geral o ser humano, né? Como dizem no Brasil, o Brasil tem lei para tudo, lei contra o racismo, contra o LGBT, né? QI+, sei lá como que fala, já estou de tanta letra que eu já perdi, mas contra o idoso, então tem lei específica para cada situação. E eu já ouvi gente falar assim, gente, basta ter uma lei para o ser humano, que ninguém tem direito de machucar o outro. Eu concordo. Mas por outro lado, como a gente brinca, né, uma faca de dois gumes. Por quê? Por outro lado, precisa de leis específicas, porque eu acho que a pessoa vai pensar duas vezes, né? Antes da Lei Maria da Penha, a gente reclama que a lei é falha, que falta muita coisa, mas antes da Lei Maria da Penha, o número era ainda maior do que é hoje em dia. Tudo do feminicídio também. Houve redução do número do feminicídio. Exatamente. Desde a Lei da Penha. Olha que não sou eu que estou a falar, é uma estudiosa da lei. É uma estudiosa que sabe a lei melhor do que eu, que não sou advogada, eu conheço genericamente do que a gente ouve falar.
né? Nunca me aprofundei na lei. Mas eu sei que existe um divisor de águas antes da lei e depois da lei, que diminuiu bastante. É falha ainda, mas muitos homens que cometem, né, esse tipo de crime, eles pensam duas vezes: poxa, vai querer ser exposto, vou querer ficar longe da família, né, porque não pode nem visitar o filho se tiver filho com a mulher, ou tem que ser com outra pessoa. Tem N coisas que eu acho que leva ele a pensar. Eu acho que, por exemplo, já poderia ficar preso, não precisava nem ter só esse distanciamento, porque muitos não respeitam o distanciamento e acabam indo e cometendo mesmo o crime. Só que Portugal tem essa lei genérica, né, que engloba todas as pessoas, e o que a gente quer? A gente quer uma específica para mulheres, né, porque a gente pretende, né, fazer um movimento e precisamos da ajuda de pessoas que tenham influência, para que pelo menos vá para um projeto, uma votação, né, de uma lei específica, contendo, se possível, até melhor do que a Lei Maria da Penha. Não se ter só o distanciamento, mas o homem já ser preso ali e esperar o julgamento. Preso. Porque essa questão que tu referiste é muito importante, tem que estar plasmado na lei, as pessoas têm que estar informadas, têm que saber o que é crime. E a lei como está atual é muito ampla, muito genérica, não especifica, e há pouca divulgação do que é, das violências da violência doméstica, não é? O crime ainda está muito associado à violência física, mas é muito mais do que isso. É a violência psicológica, é a violência sexual, patrimonial, social, e isto, tal como faz a Lei da Maria da Penha, que especifica no capítulo 2 da lei estes tipos de violência, também deveria estar especificado aqui em Portugal, numa lei aqui em Portugal. Sim, inclusive, eu não sei se é da Lei Maria da Penha, mas hoje em dia a mulher brasileira, se ela se encostar nela, tem muito isso dentro dos autocarros, que é um ônibus, tá, gente? Autocarro que é um ônibus. Se um homem, né, encostar na mulher e ela se sentir assediada, ela pode ir diretamente com o autocarro para a delegacia, e este homem ele é punido dentro da lei, porque já é considerado estupro. E antigamente não, o estupro era considerado estupro a mulher que era agarrada, quando acontecia de fato, né? O homem ia agir de fato. Mas agora não. Então é uma lei muito específica, e eu acho que isso já deixa aí uma margem para o homem pensar duas vezes antes de cometer aí o crime, porque não sei o que se passa na cabeça dos homens, achar que são donos das mulheres. Né? Claro, é uma questão cultural, porque antigamente o homem realmente era dono das mulheres, né? E aí uma das funções da lei das penas é essa, é a função de prevenção geral, que é dissuadir as pessoas de praticar, dissuadir o agressor de praticar esses factos. Exatamente. E a gente estava falando aqui também dos tipos de abusos, né? De violência doméstica. Existe a física, que é quando ele realmente bate, né? Ou faz uso da força física para causar dor física. Sim. Pode deixar marcas visíveis ou não. Ou não, exatamente. Não. Sim, como puxar o cabelo, não tem como... Exato, não há marca, mas é agressão física. Sim, e tem uns que são covardes, vão só na cabeça para não deixar marcas sim, mesmo, né? Sim. Tem a violência psicológica. Psicológica é tudo aquilo que causa dor emocional à vítima, todo comportamento que causa dor emocional à vítima, como por exemplo a humilhação, as chantagens. Mesmo há uma questão que vocês falam muito do Brasil, que é o gaslighting, que é quando a pessoa distorce ou omite factos de forma a que a outra ponha em causa a sua memória, a sua sanidade mental, é fazer com que a outra se sinta louca. Isso aí também é um género de manipulação. Também é violência psicológica. Portanto, tudo aquilo que causa dor emocional, a chantagem afetiva, emocional, controlar aquilo que veste, por exemplo,
também a violência Onde psicológica. vai, Sim, com quem se relaciona. Pronto, isso aí já se pode especificamente, se quisermos especificar, falar de violência social. Violência social é quando se visa controlar a vida privada e social da vítima, quer no seu seio familiar, quer no seio de amigos. E é mais comum do que a gente pensa, né? O homem não querer que a mulher tenha contato até com os pais, com os irmãos. Mesmo nas atividades de lazer da vítima, portanto, tem essa abrangência. Depois, a violência patrimonial também, que é quando a pessoa quer controlar o património próprio ou comum da vítima, por exemplo, controlando o ordenado, os movimentos da conta bancária, não dando dinheiro para satisfazer as necessidades básicas, ou, por exemplo, não dando a pensão alimentícia, quando, por exemplo, também impede de procurar emprego, isso também pode ser considerado violência patrimonial. Portanto, falámos da física, da psicológica, da social, da patrimonial e a sexual. É quando o agressor impõe práticas de cariz sexual contra a vontade da vítima. Sim, quando coloca, porque isso é uma outra cultura machista de achar que a mulher tem que estar disponível sempre, mesmo, né, dentro do relacionamento, do casamento, que isso ela é obrigada. Isso pode abranger também quando há a imposição por exemplo, de práticas sexuais desprotegidas, quando, por exemplo, se impede... Masoquistas. Pronto, exato, também. Quando, por exemplo, há impedimento de usar contraceptivos, ou a imposição de fazer aborto, também está abrangido na violência sexual. Do aborto também? Também, neste caso estamos a falar do homem contra a mulher, se o homem impõe que a mulher faça aborto, se é uma imposição, é violência sexual. É bem amplo, né? Bem amplo essa... Mas também que na lei da Maria da Penha está tudo especificado. Olha, eu não conheço. A lei da Maria da Penha especifica a violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. A moral é quando ele fala mal da mulher. A moral é como vocês dizem, é xingar e humilhar, e tem muito a ver com isso, com humilhação. Sim, quando xinga, e deve ser também quando, por exemplo, ele fala mal dela para outras pessoas, não ausência, até não ausência ou não presença ou não ausência, essas injúrias, difamação, sim. Interessante. Tem muito a ver com humilhar, denegrir a imagem da mulher. Sim, denegrir a imagem, exatamente. Nossa, interessantíssimo. Muito interessante, adorei. Eu saber um pouquinho mais da lei do meu país. Aqui em Portugal, gente, tem uma casa, vou deixar aqui, né? Fica em Leiria, mas ela atende, acho que mulheres de Portugal inteiro. Ela não não governamental, que chama, né? Quando não tem o apoio do governo, né? Ela tem recursos próprios e deve ter... Inclusive, eu quero deixar aqui, se você conhece alguém dessa instituição, eu quero trazer no podcast, que é Mulher do Século XXI. Eu descobri essa associação quando eu trabalhava no call center, que ligou uma senhora para cancelar o telefone dela. E a minha colega que estava atendendo, ela falou assim: olha, a senhora não pode cancelar porque a senhora tem fidelização. Então a senhora não pode cancelar. Ela falou assim: não, eu posso. Eu posso porque eu estou protegida na lei. Eu vivo nessa casa, mas eu vou ter que sair porque meu marido descobriu onde eu estou, contou a história toda e falou que essa associação século XXI, Mulher do Século XXI, é que estava por trás, né, protegendo ela, e eles que arrumam a casa, que vê tudo para ela. Então eles já contratam o serviço sabendo que a qualquer momento podem cancelar, né, se a vítima for descoberta pelo agressor. Se a vítima for descoberta pelo agressor. Pronto. Então, existe aqui em Portugal, para quem não conhece, gente, Mulher do Século XXI. E devem ter outras associações que a gente não conhece. Se você conhece alguma, deixa aqui embaixo, que eu faço todo gosto de trazer aqui para
para entrevistar. É um tema muito interessante para trazer e espero também a força, o apoio de vocês que estão nos assistindo aí para a gente conseguir mudar essa lei. Mudar ou criar, não sei como pois, pelo menos criar aqui a ilicitude destes factos, não é? E criar uma lei que preveja que estes tipos de violências que nós acabámos de falar, que isto é violência doméstica e que, como tal, tem que ser punido. Exatamente. Então, façam chegar às autoridades esse podcast. Agora, para a gente terminar, Mariana, eu vou fazer uma brincadeira com você, chama bate-bola, bem rapidinho. Eu te faço uma pergunta e você me responde com a primeira palavra que vier à sua cabeça. Tá bom, vamos lá. Tá preparada? Tô. Então vamos lá. Qual é a melhor palavra que te define? Amor. O que você não suporta? Mentira. O que você adora? A minha cadela. Agora foi a primeira palavra que me veio à cabeça. Uma mulher que te inspira? Michelle Obama. Qual é a sua maior realização? Qual é a minha maior... Até hoje. Até hoje? Sim. Até hoje foram os artigos científicos que eu tive na faculdade. Foi o meu maior reconhecimento que já tive. E você tem algum sonho? Tenho. Ser mãe. Um medo? De sentir que podia ter dado mais em alguma situação. Sua maior alegria? Fazer os outros felizes. Deus para você? Tudo. Agora, um recado. Como nós vamos gravar outros temas, né? Você pode deixar um recado mais específico para esse tema que a gente falou agora, para as mulheres que estão te assistindo. O recado que eu posso dar para quem esteja a viver situações como esta que falámos aqui é que as mulheres não cruzem os braços, que peçam ajuda. E aqui a ajuda a advogados, a coaches, psicólogos, mentores, mas que não se deixem ficar nessas situações de violência, nessa toxicidade e que peçam ajuda, porque ela está sempre disponível para quem quer ser ajudado. Muito bom. E eu aprendi uma coisa que é super interessante. Convivendo com algumas pessoas, né? Muitas falavam assim, cara, por que eu não fiz isso antes? Se eu soubesse que era assim... E eu vou deixar, vou até aproveitar. Eu terminei de ler um livro ontem. É um livro que até indico naquele curso que nós fizemos do Coaching Integral Sistêmico, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. Você conhece? Já leu? Quem mexeu no meu queijo? Gente, quem mexeu o seu queijo é qualquer situação que você esteja a viver. E a todo momento isso é mexido, né? A sua paz interior às vezes é mexida, de forma geral a sua vida é mexida. E você precisa descobrir, né, onde que está o outro queijo. Ou deixar de experimentar esse queijo, que às vezes está velho, está mofado, e experimentar outros tipos de queijo, né? Então, assim, a história se baseia nisso, entre ratos e doentes que procuram o queijo que havia sumido, né? E uns têm medo, quer ficar parado ali esperando que o queijo caia do céu, ou que o outro queijo volte. E o outro sai em busca de um novo lugar, de um novo queijo, né? Um queijo mais novo, queijo mais saboroso. E isso é uma metáfora para a nossa vida, que é você sair da sua zona de conforto e saber que existem coisas melhores te esperando. E eu tenho certeza que depois você vai falar assim, caraca, por que eu não fiz isso antes? Não fique olhando sua vida passar pela janela. Não fique. E é isso, mulheres. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Deixe seu comentário aqui, é muito importante pra gente. Curta, compartilhe com outras mulheres, se inscreva no canal. Essas atitudes fazem com que o YouTube entenda que o que nós trazemos aqui é muito relevante. Nós estamos aqui para ajudar você, mulher,
que está aí do outro lado, precisando de uma amiga, nós estamos à disposição. O Instagram da Maria Ana vai estar aqui a todo momento passando, você pode fazer contato com ela, começa a seguir e ver os conteúdos que ela traz. O meu também vai estar, o do podcast. É isso, e até o próximo vídeo. Beijo! Beijo!